Fala pessoal do Diversa Língua, aqui é Diego Victor e eu estou aqui para falar um pouquinho do episódio que está para começar. Então, neste episódio a gente conversou com uma galera muito legal de Fortaleza que fazem parte do Free Walk Fortaleza, e que é um grupo que faz alguns tours pela cidade, né? Onde as pessoas podem conhecer os principais pontos turísticos da cidade de Fortaleza. E também conhecer um pouquinho mais da nossa cultura, né? Da cultura de quem vive em Fortaleza. E aí eles contaram várias histórias engraçadas, as trocas culturais que ocorrem nesses tours, né? Como é que, o que é que eles aprendem com as pessoas, os turistas, né? E o que é que os turistas aprendem com eles, né? Então, fica ligado nesse episódio, há diversas histórias engraçadas, como de um dia que aconteceu abelhas e zumbis em um tour. Quer saber que história é essa? Pois se liga nesse episódio, não deixa de compartilhar com seus colegas sobre o Diversa Língua e deixar sua sugestão e de nos curtir nas redes sociais, beleza? Então fica aí com esse episódio e curta bastante. Fala pessoal do Diversa Língua, aqui é Diego Victor com mais um episódio deste podcast, né? E hoje a gente está com um pessoal bem bacana para ser entrevistado, mas antes de conversar com eles, eu gostaria que vocês compartilhassem nosso conteúdo, se você gosta do nosso conteúdo, faça comentários, sugira pautas para os nossos episódios, porque o nosso podcast também é feito por vocês. Então, hoje o tema a gente vai falar sobre visitas guiadas, né? Essas visitas que são geralmente realizadas por um guia local em uma cidade turística, que convidam os visitantes a conhecerem um pouco mais da cidade, né? Da cidade, no qual os turistas estão desfrutando, né? Aqui em Fortaleza temos um grupo que promove este tipo de visita, que é o Free Walking Tour. E hoje estamos aqui com o Zé Otávio e a Larissa para falar um pouquinho sobre essa iniciativa. E aí, pessoal, podem se apresentar aí. Opa! Oi. Bom dia. Bom dia, Lucas. Calma, para você. Meu nome é Larissa e eu comecei junto com o Zé, o Free Walking Tour. Foi, na verdade, uma ideia que surgiu dele. Ele fez o mestrado dele fora e aí lá ele teve essa experiência do Free Walking Tour em algumas cidades, uma coisa mais comum por lá. Lá na Europa, né? E a gente... Eu estudei lá em Portugal e eu tive essa experiência de conhecer o que era um Free Walking Tour. O nosso Free Walking Tour Fortaleza é inspirado nesse modelo, que é muito popular já pela Europa, mas também nos Estados Unidos e em outros países, que é um sistema que você não precisa, não tem um compromisso obrigatório de pagar um valor fixo. Você paga, sim, mas você paga o valor que você considerar justo. E se você quiser também. Se você quiser, não é obrigatório. Isso é uma coisa que surgiu na Alemanha, porque na Alemanha eles têm uma cultura que é muito relacionada aos bares e restaurantes que você paga o valor que você achar justo. Tem alguns que tentaram fazer isso também aqui em Fortaleza, acho que não deu certo, porque, enfim, né, o serviço de alimentação ele tem custos fixos bem mais regulares do que um serviço de passeio guiado. A gente tem o nosso custo de transporte, mas quando a gente chega lá, a gente deixa bem claro que a pessoa pode contribuir com o que ela quiser. Isso faz com que os valores variem muito, assim, não vamos dizer zero, porque zero só teve de 500 pessoas que a gente andou, só uma não nos pagou, realmente. Ela disse obrigado e foi embora. Mas, assim, é uma coisa que a gente sente que é muito legal, mesmo tendo acontecido isso, assim, dessa vez, não é aquilo que, nossa, a pessoa não pagou. Não, porque a gente já teve mochileiros que foram com a gente e eles ficavam, poxa, mas eu só tenho R$5 pra gente. Não se preocupa, porque a gente percebe o quanto a pessoa é empolgada e as pessoas que vão realmente, assim, são interessadas em entender mais. E a gente começou justamente porque a gente sentia falta de passeios voltados para a parte central, para o centro histórico da cidade, a parte cultural, e a gente gosta de conhecer gente, de conversar. E acaba que sai do tour aí, você vai ficar aqui até quando? Até dia tal. E vamos
fazer alguma coisa. Aí leva o pessoal para tomar sorvete do Juarez, leva para conhecer outros pontos da cidade também. Fica realmente, assim, muitas amizades que a gente acabou fazendo por conta do tour. Então, quando o Zé chegou, a gente começou a organizar isso. Fez um tour piloto num congresso de urbanismo que a gente participou, que a gente não comentou, nós somos arquitetos. Eu ia falar isso no momento. Nós somos arquitetos e urbanistas, então a gente aproveitou um congresso de urbanismo que teve aqui na cidade e fez a proposta como uma das atividades lá do congresso. Nós andamos pelo centro com 31 pessoas e até hoje a gente não sabe como foi isso, porque era muita gente, mas a gente conseguiu conciliar tudo, todo mundo escutando direitinho, a gente falando da história e tudo do local. Foi muito legal, muito, muito legal mesmo. E aí, depois disso, a gente resolveu, vamos colocar. E demorou um tempo, assim, para as pessoas começarem realmente a procurar o tour e conhecer o projeto. Foi muito da gente também indo em hostels, deixar panfleto, falar da gente, mostrar as redes sociais e tudo. A gente fez muitos contatos muito legais, pessoas de hostel que acabam também ficando amigas e perguntam como a gente está. E a gente vai sempre ampliando a rota, vai estudando sempre mais, acaba aprendendo muito. Eu gosto de trabalhar com parte de patrimônio na arquitetura, e aí o Zé também gosta da parte de história, de expansão da cidade. Então, assim, a gente consegue sempre ir acrescentando coisas, porque a gente também vai descobrindo e estudando mais, e às vezes vai uma pessoa que é da cidade e ela já está, aconteceu isso com a minha avó e ela me contou, e a gente, que legal, aí já passa a contar no tour também, então é bem legal. Assim, no panorama geral também, que a gente iniciou em dezembro de 2018, a gente já teve 4 tours diferentes, 4 rotas, né? Hoje a gente estava só com a do centro mesmo, que era mais tradicional, e ontem a gente fez o piloto de um tour de arte de rua, na Varjota, de street art, e... É isso. Porque a gente, antes da pandemia, a gente tinha 2 tours, que é o tour do centro e o da Praia de Iracema. E aí a gente entrou mais gente no projeto justamente porque a gente não estava conseguindo mais fazer os tours na semana, porque antes quando começamos, a gente não estava trabalhando. Depois o Zé começou a trabalhar, eu fiquei com os tours sozinha. E depois eu também comecei a trabalhar, e aí a gente temos que selecionar gente para participar, porque na semana a gente não vai poder. Então a gente começou a Júlia entrando para vir dar o apoio, e aí ela já super faz os tours sozinha na semana. Depois entrou a Thaís, que também, quando ela chegou, veio com a proposta de fazer um night tour, que era um tour gastronômico pela Varjota também. Só que foi bem no período, era março, então logo depois, assim, fez o piloto. Quando a gente ia começar as divulgações, veio a pandemia. Aí cancelou. Aí teve um monte de restaurante que era parceiro que fechou, e a gente foi, e aí, o que a gente faz? E aí surgiu essa oportunidade, que é meio que uma mistura do tour de gastronomia com um projeto que teve de arte urbana aqui pela Varjota. E aí a gente resolveu colocar esse tour, fez o piloto, para agora também ficar fazendo sempre aos sábados essa opção nova, que é bem legal. E outra coisa interessante... essa opção da gastronomia, né? Aos sábados. Aos sábados no fim da tarde. Assim. O da gastronomia a gente ainda está revendo, porque tem muitos restaurantes que ainda estão fechados, e dos nossos parceiros que não abriram, né? O de sábado à tarde a gente vai começar o de arte urbana, arte de rua. Porque a gente está vendo se consegue mesclar e puxar alguns dos parceiros que ainda estavam, né? A gente tem 2, na verdade, assim, que já continuam com a parte da arte urbana. E a gente vai ver se consegue outros parceiros para poder deixar o tour mais misturado. Antes de terminar aqui, porque a gente está falando demais também, né? A Larissa falou que de vez em quando vai pessoas de Fortaleza, mas na verdade é uma quantidade bem grande de pessoas moradores de Fortaleza que a gente recebe para o tour, né? As pessoas gostam muito da cidade, querem conhecer mais sobre a cidade, gostam de se sentir turistas na própria cidade. Eu acho que quase 40% das pessoas que andaram conosco foram moradores da cidade. Às vezes também está recebendo uma visita, quer levar e vai junto. Bem bacana. Então a gente ensina muito sobre Fortaleza para os fortalezenses também. Legal, viu? Legal essa iniciativa. Inclusive, era uma das nossas perguntas aqui, era saber se o fortalezense ele desfrutava desse serviço também, né? Com certeza. É até bacana, porque às vezes
as pessoas de Fortaleza, quando vão, elas acabam descobrindo coisas ou então sempre comentam, eu falei lá em casa que ia para o centro, o pessoal, vai fazer o quê no centro andar? Ainda tem um estigma muito grande de que o centro é muito perigoso, e aí quando a pessoa vai e faz o passeio, fica super encantado com tudo que vê, com as coisas, as curiosidades que a gente acaba ensinando também, os locais, onde vende determinadas coisas, é bem legal. Eu acho assim que terminam o tour sempre animados para querer fazer de novo ou voltar. Já teve gente daqui da cidade que já foi várias vezes. 3 vezes, mesmo a Rosa é uma das pessoas que ela foi com a filha, depois foi de novo, e depois foi de novo. Então, ela assim, já foi várias vezes. É muito legal, porque a gente também cria vínculo. E deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que o Otávio, ele já teve a experiência fora, não é? Você também teve uma experiência no exterior, Larissa? Não, eu nunca saí do Brasil. A parte de, assim, eu fiz curso de inglês quando eu era mais nova, e aí fui também treinando sozinha, e aí depois fui tentando aprender sozinha espanhol e francês, estudando em casa mesmo. E aí o Zé, ele fala melhor, assim, tanto ele fala inglês, francês, espanhol, um pouquinho de alemão, né? Um pouquinho de alemão. E aí a gente, é muito bacana, porque o tour também ajudou isso, a gente acabar podendo colocar esse conhecimento aí para conversar com as pessoas de outros países. Mas eu nunca saí do Brasil, eu quero muito, assim, visitar vários lugares. Que legal. Porque eu fiz essa pergunta porque eu assim como o Zé Otávio, eu também tive uma experiência na Europa, e lá, quando eu visitei Bruxelas, teve um free walking tour também. E aí eu participei, achei legal a iniciativa, e aí a pessoa foi mostrando vários locais da cidade de Bruxelas, mostrou aquela praça principal, falou de um prédio que é banhado a ouro, uma parte do prédio é banhada a ouro, falou de uma estátua lá, que todo mundo que passa em Bruxelas tem que tocar na estátua, e se você toca na estátua, você volta na cidade. Olha aí. Mas não é a do menino que faz xixi, não, né? Não. A gente também foi nessa daí, eu não me lembro o nome dessa outra estátua do menino, e essa que você toca, eu também não estou me recordando o nome agora, mas eu sei que tinha uma estátua lá, naquela praça central de Bruxelas, que que ela disse, quem toca na estátua volta à cidade. É todo mundo tocando. Todo mundo pegando lá. Vários também. Eu cheguei a fazer esse free walking tour em Bruxelas também, só que no dia tava dando um monte de coisa errada para mim. Eu tinha feito uma reserva do Airbnb para a próxima cidade, que eu ia para Ghent, lá na Bélgica, né? Aí o cara cancelou na véspera, eu tava assim louco, puta merda, cara, o que eu faço? Aí eu não consegui prestar atenção no tour, eu tive que sair na metade do tour para tentar resolver esse problemão. Acabou que eu, em vez de ir para Ghent, eu fui para Bruges depois, com uns amigos que eu fiz na Antuérpia, foi muito louco esse dia. Para mim eu gostei muito, aproveitei bastante, assim, eu me lembro de algumas coisas da história da cidade, mas o que eu me lembro mais é de quando eu estava tendo conexão com as pessoas do grupo, né? Por exemplo, no final ela terminou lá na Delirium, que é um bar que dizem que é o bar que tem mais cervejas, que tem a maior quantidade de cervejas do mundo, assim, é o Delirium, lá em Bruxelas. E eles têm cervejas de diversas partes do mundo, tem daqui do Brasil, vários locais. E de lá, eu e um grupo de amigos, que a gente fez amizade na hora, eu, um hondurenho, um brasileiro e tinha um húngaro também. E aí a gente queria ir para um restaurante, comer coisas daqui, perguntou a guia, né? Inclusive, no final, ela perguntou, quem quiser contribuir com alguma coisa e tal. Eu contribuí lá, eu acho que eu dei, se eu não me engano, eu dei até uma quantia generosa, acho que foi uns 5 euros na época. Então, aí no final, a gente perguntou um restaurante para ir comer comidas de lá, e a gente foi para um restaurante chamado Le Fan de Siècle. E lá, o hondurenho, ele era vegetariano, aí só comeu coisa vegetariana. Ruim é que eu sempre fico sem provar os sabores locais, assim, né? Mas
Aí o brasileiro quis comer uma coisa com coelho, aí eu tenho pena de coelho, eu não comi. Ai, gente, Aí eu comi um prato que era como se fosse uma carne ao molho madeira, mas que a carne era um pouco crua, mas estava bem saboroso, assim. Não me recordo o nome agora. Sei que foi bem legal, assim, o tour. Aí eu faço uma pergunta agora, relacionada a isso. Um colega meu, ele me disse que participou de um tour desse e no final ele se sentiu meio constrangido porque a pessoa, se você quiser contribuir com algo e tal, aí ele, pô, mas não era de graça. Eu, particularmente, eu não me senti constrangido quando eu tive essa experiência lá em Bruxelas. Eu queria saber de vocês acham que pode surgir esse tipo de coisa por alguém ou vocês já vão meio que deixando assim, meio que comunicando, né? Que no final vocês vão pedir alguma contribuição, não sei. A gente geralmente fala no começo do tour, deixa bem claro. Uhum. Deixa, olha, pessoal, o Free Walking Tour, ele segue o sistema do pagamento livre. O pagamento não é obrigatório, mas no final a gente vai passar uma bolsinha e cada um pode fazer a contribuição que quiser. A gente fala que também é o nosso trabalho, espera ser valorizado, mas a gente entende qualquer situação. A gente sempre deixa bem claro também que não é uma coisa obrigatória, que eles podem se sentir à vontade para dar ou não algo, e o que eles puderem, assim, não ter aquela coisa, teve já gente que chegava, mas assim, qual o valor? Disse, não, você fica à vontade. E aí, justamente para não, aquela coisa, a pessoa não... Teve esse caso, né, da moça que ela chegou e falou pra gente, que era no final da viagem dela também, e aí teve vários problemas. Como ela estava fora do país, ela fez umas compras que chegaram a bloquear o cartão dela, então foi uma coisa toda. E aí ela falou pra gente, explicou no final e tudo. Mas assim, a gente sempre leva um saquinho preto e passa e deixa as pessoas à vontade, para elas também, a gente não fica olhando nem nada, prestando atenção no que a pessoa colocou, se colocou, não, a gente só passa, fica conversando mesmo. Se despede quando tá voltando, é que a gente vai naquela surpresa, meu Deus, quanto é que a gente recebeu? Porque a gente não olha depois, não fica também... E é aquela coisa, a gente, no final, quando vai passar, a gente fala, vou passar aqui a bolsinha, vocês sintam à vontade, não é obrigatório, tudo, aí deixa rolando lá na mão do pessoal e depois devolvem pra gente, para não ter esse tipo, nunca teve, assim, ninguém nunca... No nosso site, nossas redes sociais, a gente também tenta deixar muito claro isso, porque, por exemplo, o primeiro Free Walking Tour que eu fiz foi na cidade que eu morei em Portugal, foi em Aveiro. E aí eu fui achando que era realmente gratuito, né? Free Walking, aí você pensa, beleza, de graça. E aí pode ser que tenham explicado isso no início, mas eu cheguei atrasado, e aí no final passou essa coisa da contribuição. Eu, caramba, eu tenho €1 aqui, que vergonha. Vou ter que dar, né, para não ficar feio. A gente também, quando estava pesquisando no início, a gente viu alguns casos de que pessoas reclamando no TripAdvisor. Free Walking Tour, do lugar tal. O guia no final diz que a contribuição é de tanto. Tipo, você sugere um valor para a pessoa contribuir. Aí, às vezes, as pessoas ficam realmente constrangidas com isso, mas a gente evita. Teve um caso desse que a gente leu, de que a pessoa... E teve alguém no tour que falou isso pra gente, que a pessoa chegou no final e aí o guia falava, você pode contribuir aqui com o nosso trabalho se quiser, a partir de tantos euros, eu acho que era em euro também. Aí eu disse, nossa, sério? Aí a gente como assim, se eu não puder dar isso, como é que fica? Como a gente estava falando, a gente acaba deixando isso claro, de que não é uma coisa obrigatória, que não tem um valor específico, justamente porque tem uma galera que vem que, eu vim, estou trabalhando de voluntária num hostel para ter onde ficar, e aí eu estou fazendo esse mochilão e com um orçamento super apertado. A gente não priva ninguém da experiência de conhecer mais da cidade, de ter esse conhecimento, de saber mais da história. E é o que a gente fica mais empolgado, de poder mostrar isso tudo, passar o conhecimento. Legal. Pessoal, uma pergunta aqui. Vocês têm ideia de quantos passeios vocês já fizeram ou não? Quantos passeios a gente já fez? A gente não tem contado, a gente já contou quantas pessoas a gente já levou nos passeios. Quantas? Hoje em dia está em torno de quase 600 pessoas. Olha aí, que legal. Posso contar aqui. E qual foi a nacionalidade mais diferente que vocês já receberam, assim, que vocês não imaginavam, assim? Pessoa de Israel.
A gente já recebeu em 3 passeios, gente de Israel. Muitos europeus a gente recebe. Fora da Europa, dos Estados Unidos, é mais difícil a gente receber. Mas a gente já recebeu neozelandês, né? Chineses. Japoneses a gente nunca recebeu. Africano a gente recebeu só uma menina, que era argelina. Ah, verdade. Foi com o da Júlia, né? Eu acho que a mais diferente, assim, foi realmente o de Israel. A gente viu, que legal, e ficou super empolgado. E teve alguém, assim, que vocês receberam que ficou difícil a comunicação, assim, a pessoa compreender as coisas? Não, acho que não. Porque os passeios geralmente são em português ou inglês, as pessoas ou falam um ou falam outro, né? Quando chega, também te fazia em espanhol. A gente nunca teve muito problema, não, de comunicação. Não, é porque às vezes eu fico pensando, talvez pudesse ter recebido alguém de alguma nacionalidade, assim, que não tenha o inglês como língua nativa, né? E que também não teria nenhum idioma dos quais vocês sabem, mas que o inglês também não fosse tão bom e ficou difícil, tá entendendo? Teve alguém, eu acho, que era esse pessoa, não de vocês, obviamente. Que era esse o caso. A gente fez o tour e era em inglês, e aí eu acho que a pessoa não falava. Não falava bem, não entendia bem o inglês, e aí eu ficava tentando dar uma misturada assim nas coisas para ver se conseguia entender, mas eu não lembro de onde era. Às vezes acontece que vai, sei lá, uma família, aí a filha ou o filho falam inglês e os pais não falam, então a gente fala inglês e vai ter uma tradução simultânea para os pais por parte dos filhos. Acontece isso. Ou então teve um caso que foi um rapaz que foi com a mãe dele, e aí eles eram alemães, e no grupo tinha um pessoal que veio da Espanha, né? Aí começou, a gente estava fazendo o tour... eram argentinas. E aí a gente estava fazendo o tour em inglês, e aí deu um tempo eles conversando, elas falaram que eram da Argentina, e de repente eles começaram a conversar. Os dois eram fluentes, falavam espanhol fluente, então ficou todo mundo conversando em espanhol, e eles depois acabaram saindo juntos. Foi bem legal. Acho que a nossa maior complicação de comunicação não foi nem com a língua falada, porque uma vez a gente fez um passeio para um rapaz que era cego. Verdade. E aí a gente teve que tomar cuidado com o que a gente falava, tentar deixar bem explicado, assim, o que a gente falava para ele poder entender. Aí, às vezes a gente fala, aqui vocês podem ver isso. Aí ficava super chato, né? Porque... E foi uma repaginação muito legal, porque a gente, até pela rota que a gente faz, a gente passou a prestar atenção em outras coisas. Quando a gente recebeu o Pablo, que foi, e até acabou, depois a gente saiu com ele e a esposa dele também, muito legais. E aí teve também uma família que levou uma bebezinha num carrinho de bebê, então assim, a gente ia prestando atenção na questão das calçadas, de acessibilidade, e tentando incorporar isso, porque normalmente a gente, não é que não fazia, mas não ficava tão atento quanto a gente ficou depois desses tours. E aí o Pablo também, como era uma coisa muito de vício da gente falar, que vocês podem ver tal coisa, ele ficava sempre brincando, não tô vendo nada não. Então levando tudo bem tranquilo, assim, foi bem interessante. Você já receberam alguém que necessitou usar Libras? Não. Não, até agora não. Até porque a gente não sabe falar Libras. Eu sei um pouquinho. Eu também sei bem pouco. Mas eu até estava falando da gente fazer curso, foi nessa pandemia eu estava pensando nisso, justamente porque se tiver a oportunidade a gente teria como fazer o passeio assim. Mas a gente ainda não recebeu. E em passeio em inglês, português, a gente nunca teve problema assim de comunicação falada. Mas teve uma vez que a gente andou com um grupo que eram 3 meninas francesas e uma suíça. E, se eu não me engano, foi em inglês. Foi. Mas a gente tentava falar em francês também com elas para explicar melhor algumas coisas. E como nosso francês também não era excelente, a gente não tinha prática de fazer tudo em francês, aí teve alguns momentos bem engraçados. A gente tentava entender, aí falava a palavra, explicando, né, o que era. A gente ia falar a palavra, era um guarda-chuva, aí começava, isso, e apontava para um guarda-chuva, porque a gente anda com fala da história do guarda-chuva. Fala aí da história do guarda-chuva, legal. Do nosso guarda-chuva, de onde surgiu. Bem, normalmente os free walking tours, eles têm algum elemento que chame a atenção do guia, né, para que as pessoas possam seguir ele, não se percam. E aí a gente adotou o guarda-chuva, que também é utilizado em vários lugares, e a gente adotou o guarda-chuva amarelo.
Guarda-chuva amarelo é porque a gente gosta muito de How I Met Your Mother. Eu já desconfiava. E quando a gente se conheceu, ele estava de férias do mestrado. Então, ele tinha vindo de Portugal para cá, a gente se conheceu, ele voltou para lá. E aí a gente ficou, né, conversando e tudo. E quando ele voltou, a gente começou a namorar. E eu já tinha o guarda-chuva amarelo. Aí a gente ficava nessa coisa e levou o nosso guarda-chuva para o Walking Tour. Legal, olha aí, cara. Pois é, eu também sou fã. Olha aí. Muito bom, muito bom. Pessoal, e assim, desses passeios, quais que são os mais realizados? Assim, vocês têm ideia, assim, qual é o mais pedido? Com certeza é o Tour do Centro. Realmente, assim, eu acho que justamente por ser algo que não é tão comum aqui em Fortaleza, ter guias ou passeios que sejam voltados para a área de centro histórico, a gente tem, nossa, muita gente procurando e achando muito legal ter essa iniciativa. E acho que quem é de fora, que já conhece o estilo, às vezes, a gente, no formulário de inscrição, a gente pergunta como a pessoa ficou sabendo do Free Walking Tour. E aí quem é de fora normalmente coloca, eu procurei no Google, porque para eles é tipo, Free Walking Tour e coloca o nome da cidade, porque é muito comum ter, assim, né? Eu acho também que as pessoas quando viajam, elas querem muito saber a história daquele local, a cultura, e o centro histórico geralmente é o que mais traz isso, né? O outro tour que a gente tinha, que ainda não voltou a fazer, que é o da Costa Leste, que sai lá do Dragão do Mar e vai até o Mercado dos Peixes andando pela praia, pela orla, falando da história da evolução daquele pedaço da cidade. Ele também não era no modelo Free Walking Tour, ele era um tour pago que a gente tinha, esse com valor fixo, você pagava no início, porque é muito comum as companhias de Free Walking Tour ter os tours modelo Free Walking Tour e os modelos dos tours pagos, tours privados também, como é chamado. E aí, por causa disso, também atraía menos pessoas nesse outro. Os outros tours que a gente teve, que foi o Night Tour, que só teve o piloto, o Street Art Tour também só teve o piloto ontem, não dá para comparar. Mas, com certeza, o do Centro Histórico vai ser sempre o mais buscado. O mais procurado aí. E aí, assim, qual local, agora não falando do tour em si, completo, né, mas qual local que vocês acham que, assim, surpreende mais quem é estrangeiro? É o teatro, com certeza. Teatro Zé de Alencar. Porque é muito legal quando a gente chega, que o teatro ele tem aquela entrada dele, né? E aí o pessoal diz, a gente chegou aqui no Teatro Zé de Alencar. Aí tem muita gente que fala, não é o teatro. Não foi assim que eu vi no Google. Aí a gente explica a história e quando entra, que as pessoas veem como é que ele é feito todo no ferro, tem os vitrais coloridos, fica, nossa, aí a gente para, é uma das nossas pausas. Para todo mundo ir, tirar foto, pausa para beber água também. Então, aproveitam muito o espaço, gostam muito do jardim, ficam muito encantados. Muitas vezes a gente entra no foyer ali, aí passa por uma porta bem pequenininha do lado da recepção para chegar naquele espaço aberto que tem mesmo um teatro de ferro, né? Aí muitas das pessoas passam naquela portinha e olham assim, uau! É o que mais surpreende. A surpresa do percurso é muito bom. É muito legal. Surpreende também os brasileiros também? Também, porque tem ainda mais, às vezes tem gente daqui da cidade que não conhece o teatro. Aí quando vai, nossa, muito lindo e tudo. E de fora também, dos outros estados, acho muito bonito. Tem Manaus é um que tem um parecido. Tem um teatro. Manaus é considerado mais bonito do Brasil, né? Quem vem que é de Manaus acha parecido com o de lá. Nossa, é lindo, o nosso parece muito e tudo. Então, o pessoal realmente é o ponto alto ali. O pessoal também se surpreende com a EC Tour, porque muitas vezes os turistas ficam muito focados em estar no mercado central e não conhecem aquele outro espaço que é muito mais agradável. Também tem muitas lojas, tem muitas opções, e as pessoas ficam assim, uau, aqui era a primeira prisão da cidade. Poxa, que legal. E aí eles começam a entender mais como funciona, né, como foi que se deu o início da cidade, entendem por que tem uma prisão de frente para o mar, a gente vai explicando isso tudo. E lá também a gente tem algumas pausas que a gente para com suco para eles experimentarem limonada cearense. Aí. É muito bom, inclusive, se você não provou. Vai lá. Acho que eu nunca provei. É muito bom. E aí a gente passa também em algumas lojinhas e tem o seu Chiquinho, que ele faz aqueles desenhos com areias coloridas nas garrafas. Então, a gente para lá, ele explica como que é todo o processo
de fazer os desenhos. E as pessoas também acham muito legal ver como ele cria aquilo tudo com um pequeno ferrinho e com areia. Uhum. Legal. Agora eu acho que vocês poderiam contar, assim, nesses passeios de vocês, alguma história bem engraçada que aconteceu, assim? Várias. A gente tem muitas. A gente fez um quadro no nosso perfil que a gente não deu continuidade, mas a gente fez um caderno de temas que era até uma brincadeira com os nomes dos episódios de Friends, que é normalmente aquele que... Aí teve um que a gente sempre brinca, porque no centro da cidade, que tinha esse costume de muitas pessoas eram enterradas nas praças ou dentro das igrejas e tudo. Então, a gente, quando começa o passeio, vai falando do lado forte e fala que tem uma pessoa ali, né, enterrada. Aí a gente faz a brincadeira, olha, se é Fortaleza, você tem que ter cuidado, porque se for ter um apocalipse zumbi, aqui vai ser o foco. Porque o que tem de morto enterrado no centro, você bobear, você pisa em um, né? E aí a gente sempre brinca falando disso. Daí a gente tava andando com o pessoal nesse dia, chegou lá na Praça do Ferreira, e aí tava tendo uma apresentação do pessoal que fez uma série daqui, que era o The Walking Agreste. E aí tinha uns zumbis na Praça do Ferreira. Então a gente, olha aí, ó, a gente falou que tem zumbis na cidade. Tomar cuidado, né? E aí teve The Walking Agreste, a gente tirou a foto do dia com os zumbis. Falando das abelhas? Não. Porque esse tour, a gente até chegou a fazer a publicação dele. Vou botar aqui para quem for ver o vídeo. É aquele tour das abelhas e dos zumbis. Porque no início a gente estava sendo atacado por várias abelhas. Tinha uma moça que era não lembro o nome. Faiola. E aí a Faiola, ela tinha passado só o protetor e começaram a aparecer umas abelhas assim perto dela. E ela ia tirando. E aí ela, gente, o que tá acontecendo? Ela disse, não, vamos pra ali. E elas foram acompanhando ela. E aí onde ela ia, um monte de abelha era só em cima dela. Aí quando a gente chegou na praça, tiveram zumbis. Então é o tour das abelhas e dos zumbis. Teve o tour que a gente andou com um cara que era mochileiro, que ele veio de navio da Europa pra cá. Aí ele disse que todo mundo começou a passar mal um dia lá e ele assumiu o controle do navio. Ele virou o capitão por umas 2 ou 3 horas do navio. História de pescador, isso aí. História de pescador total. Teve um tour também que a gente... Eu acho que essa é a história mais engraçada dos nossos que aconteceu com a gente mesmo. Foi assim. A gente foi pro tour e a gente às vezes vai de ônibus e às vezes vai de carro, dependendo do nosso horário, se tiver para não atrasar. E aí, nesse dia, a gente estava indo vários dias seguidos de ônibus, e nesse dia a gente foi de carro, porque depois a gente ia ter que resolver algo mais distante. E aí a gente foi, aí ficou super empolgado, terminou tudo, deixou o pessoal lá no Mercado Central, que é onde inicia, e aí a gente saiu, que legal, vamos lá. A gente foi embora, aí pegou o ônibus e bonito, né, lá, e o José dormiu, ele cochilou aqui. Quando a gente estava chegando na casa dele, aí eu cutuquei ele, o carro, eu ria, que chorava, o carro, ele, que carro, menina, o teu, aí ele, meu Deus, a gente voltou pro centro para buscar o carro que tinha deixado lá. Nisso a gente esqueceu o guarda-chuva, porque a gente tem 2 guarda-chuvas, um todo amarelo e um que era personalizado, que a gente fez o desenho na lateral da logo. A gente esqueceu esse guarda-chuva no ônibus. Foi no terminal do Papicu ver se alguém tinha entregado. Voltou. Nossa, a gente parou. Era 5 horas da tarde. O tour termina meio-dia e meio, 1 hora. Teve um outro tour que a gente foi com um rapaz aqui de Fortaleza e uma amiga dele da Hungria. Aí quando a gente chegou, deu um vento forte e o nosso guarda-chuva quebrou. E era o guarda-chuva dela, o primeiro, que começou tudo. Aí eu fiquei assim super triste. A gente... Não, aí eles falaram, não, vamos comprar outro guarda-chuva com vocês. A gente foi na loja, a gente não conseguia achar de jeito nenhum. E aí ele disse, não, mas não se preocupe não, que essa minha amiga aqui da Hungria, ela sempre acha tudo. O rapaz foi dito e feito, a gente não achava de jeito nenhum. A menina botou a mão assim, puxou o guarda-chuva. Vai, como assim? Aí ele foi super fofo e deu de presente pra gente. Ele comprou 2, um pra mim e um pra ele, pra gente ficar cada um com um. Legal, que legal, gente. Pois é. Outra coisa, uma pergunta que me surgiu agora, que vocês falaram do Tour do Centro. Vocês chegam aí no forte que iniciou a cidade? A gente começa lá. Nossa Senhora da Assunção? Sim. Legal. A gente sai, encontra as pessoas lá no mercado, aí sai de lá e para em frente ao forte, que é a nossa primeira parada.
Aí a gente explica a história da expansão da cidade e durante o nosso tour a gente faz quiz. Então tem perguntas e quem acerta ganha castanha. Aí a gente lá explica da expansão da cidade, faz a primeira pergunta, que é quem foi o povo que veio depois dos portugueses para cá, fala um pouco da história do General Sampaio, que está lá, e fala que ele está enterrado lá. E as pessoas, como assim, tem um morto aqui? Aí a gente, outra parte que é muito bacana, que as pessoas se surpreendem muito, é com a idade da catedral, quanto tempo tem ela. Todo mundo acha que ela é bem antiga, mas não é. Quando a gente fala quantos anos ela existe, então, sério, só isso? Eu sou mais velho que essa catedral. Eu andou com pessoas mais velhas que a catedral. Aí a gente conta também que foi uma coisa que a gente fez quando a gente estava estudando para o tour. A gente saiu fazendo passeios e aí acabou indo lá na catedral e perguntando se tinha como subir lá na torrinha. Aí o rapaz pegou e falou, pode ir. Aí ele pegou, deu a chave pra gente, a gente subiu e tirou as fotos iniciais do tour em cima do telhado da catedral. Que legal. Eu nunca fui lá, sou doido pra ir. É muito legal. Só procura esse cara, fala com ele e ele dá uma chave, você não vai lá. Se eu for no tour de vocês, eu vou poder ir lá ou não? A gente não sobe porque senão pegaria muito tempo, a gente tem muitas coisas para ver. Mas a gente fala, se você quiser depois ir... É muito legal, vale a pena. Eu tô até procurando aqui a foto. Legal. Histórias não faltam. E assim, lá no Forte tem uma parte que me surpreendeu bastante. Eu fui umas 2 vezes na época do colégio, que é onde ficou presa a Bárbara de Alencar. Vocês chegam a ir lá nessa parte, não? Não, a gente não entra no Forte, porque como a gente falou, tem muitas coisas para mostrar no passeio do centro. É um passeio de 3 horas. Quando a gente vocês falam assim que tem coisa para visitar lá e tal, né? Sim, a gente explica como funciona, que tem guias do museu que elas acompanham. Já aconteceu também, a gente tem rotas de fuga, porque quando é em período de chuva, se começar a chover, a gente sabe as paradas que a gente pode entrar para a pessoa poder aproveitar o local, não ficar assim, a gente só ocioso olhando para o tempo, e aí poder ter desfrutar também. Então, a gente tem conhecimento dos locais. No caso do Forte, a gente fala direitinho, conta a história e explica os horários para quem quiser visitar. O mesmo com o Museu do Ceará, e aí tem alguns pontos que a gente escolhe entrar e realmente dá um tempinho para as pessoas olharem, conhecerem. É o Centro Cultural do Banco do Nordeste, aí sempre tem exposição lá, a gente vai, olha, tem a exposição que está acontecendo aqui, as pessoas entram, passam um tempo lá na exposição, descansam um pouco, aproveitam para beber água, porque lá tem bebedouro. Aí a gente... banheiro também, aí a gente... O outro ponto que a gente passa... entra na Igreja do Rosário, porque a gente conta a história dela e aí as pessoas ficam muito curiosas de entrar, porque a gente fala lá que tem um monte de morto enterrado e que é o prédio mais antigo ainda em pé da cidade. Então ficou todo mundo, eu quero entrar. Então sempre a gente deixa livre para olharem, conhecerem. Já teve casos da gente estar passando, teve um tour que eu fiz que eram só com 3 pessoas. E aí, dependendo de como for, a gente, quando tem a oportunidade, acaba aproveitando para mostrar para as pessoas. Teve um dia a gente saindo da Igreja do Rosário e aí tinha o Seu Nunes, que ele trabalha na Academia Cearense de Letras. Aí ele começou a conversar com a gente e chamou a gente. A gente entrou no prédio, tirou foto nas cadeiras lá, que a gente ganhou a cadeira da Academia de Letras. Então, a gente aproveita quando tem essas oportunidades também. E aí a gente também acaba conhecendo muita coisa. E é muito bom. Até a foto no topo da catedral. Lá eu já tinha visto essa daí, Acho que tá no site de vocês também. Tá no site. Então, assim, todo tour, a gente segue um roteiro, mas existe uma coisa imprevisível no centro que pode acontecer coisas muito divertidas. E eu acho que é por isso até que a gente recebe pessoas que vão mais de uma vez, porque nenhum tour é igual ao outro, porque a gente mostra mais uma coisa, ou acontece algo, e a gente, vamos aproveitar essa oportunidade. Teve uma das vezes que eu fui com 2 moças do Rio, e aí estavam só nós 3, e a gente andando, conversando, eu fui mostrar o Cine Teatro, e aí um dos funcionários falou, vocês querem entrar? Aí a gente entrou, tava tendo um ensaio de uma banda, porque ia ter uma apresentação, a gente ficou lá em cima no camarote vendo o ensaio, depois ele mostrou a sala do Severiano Ribeiro, que era uma sala, uma porta escondida, assim, então foi meio que um tour particular dentro do tour, e é muito bom, sempre é diferente. É muito legal, eu costumo dizer que se você quiser conhecer a essência de um povo, aqui no Brasil, não sei como é que é
fora, você deve visitar o centro da cidade. Você conhece como é o povo, assim, o povo fortalezense você conhece lá no centro da cidade. Pessoal, você queria fazer algum comentário? Que você falou disso, né? Eu disse também antes que as pessoas preferem fazer a visita do centro histórico quando viajam, né? Isso porque eu acho que é o que a gente falou. A gente decidiu fazer do centro histórico porque o turismo aqui no Ceará, em Fortaleza, ele é muito ligado às praias, né? Não se vende tanto você conhecer os detalhes do centro. Em outras cidades na Europa, o centro é muito vendido, a história, os prédios históricos que tem lá. E acontece o contrário, como realmente você acabou de comentar. Às vezes o centro está tão saturado de turista que você não encontra mais aquela vida popular deles. Mas isso a gente ainda tem bem preservado aqui, porque não é um turismo exploratório, massificado, que descaracterizou o nosso bairro do centro ainda. Pessoal, fazendo mais uma pergunta aqui para Larissa, para o Zé Otávio. O que se aprende fazendo o Free Walking Tour? Aí tem duas perspectivas. A perspectiva de quem é turista, de quem está lá passeando, e de vocês. O que se aprende? A gente acaba aprendendo muito da cultura de outros países e também mostrando muito da nossa. Então, quem vai aprender a fazer a vaia cearense, aprende. A gente mostra, as pessoas começam a rir, que a gente pode falar, que isso, vocês estão brincando, acham que é mentira. E a gente fala, não é sério, a gente vai assim. E aí, às vezes, a gente já teve vezes da gente mostrar, porque a gente sempre fala da vaia lá na Praça do Ferreira, a gente fazer, yay! Aí tem alguém lá no fundo, yay! Respondendo. A gente, tá vendo? Responde. Se você quiser achar um cearense no mundo, é só fazer esse barulho. E até para as outras pessoas dos outros estados, eles ficam, não, é sério. E aí tem questão de comidas também, para quem é de outro país que vem, aí conhece o nosso pastel, o caldo de cana, coxinha, coisa mais brasileira. Aqui a gente gosta de mostrar o queijo de coalho do Raimundo do Queijo, e São Geraldo de Cajuína, e explica o que é, o pessoal fica, nossa, muito bom, gente. Sim, é bom demais. Além da história, os nomes locais, né, como a Larissa já começou, a Júlia, que faz o passeio pra gente na semana, ela estava comentando, gente, é sério, pessoas que vêm do sul do Brasil não sabem o que é um calango, porque toda vez que ela recebe gaúchos, o pessoal entende como lagartixa, né? A gente fala, o calango ali. Aí... Eles não sabem o que é. E outra coisa que é bem legal é que eles aprendem de algumas coisas serem chamadas de outro nome. Então, a gente está no centro, aí fica a pessoa gritando, olha o din-din gourmet, aí você chega do Rio ou de São Paulo, o que é din-din? Aí a gente fala, você tem sacolé? Tenho, pronto, é din-din. A mesma coisa, só que com outro nome. É Dudu. É Dudu, din-din, chopp, sacolé. Acho que em Belém é chopp. Já teve gente quando eu estive lá, eu vi, né? Aí uma amiga minha que mora lá, ela disse, não, um colega meu ficou assim... mas é muito barato o chopp aqui. Só que não é o din-din, né? O din-din, o sacolé. Teve alguns que falaram isso. Eu cheguei, nossa, gente, o chopp é R$1, como assim? E aí a gente acaba também sabendo mais da história da pessoa, como ela chegou, o que ela faz. Então a gente também conhece muito dos outros países, porque vão fazendo esse comparativo na conversa. Teve um grupo que foi muito legal, que falou comigo, acho que foi a Melanie, e ela era dos Estados Unidos, então ela conversou comigo, aí falou, não, queria fazer, tudo bem, vou lá te esperar. Ela chegou com 12 pessoas, e eu, gente, o que está acontecendo? Só que aí dos 12, só 2 não falavam português, elas todas estavam vindo do intercâmbio, tinha uma bolsa em vários lugares do Brasil, e elas falavam português com gíria, de um jeito assim que eram brasileiras. A gente andando na Praça do José de Alencar e tinha lá um pessoal vendendo marmita, R$6. Ela, 6 pila a marmita? Aí eu falei, aqui a gente fala conto. Aí ela falou, 6 conto? E elas falavam muito bem português, entendiam bem, já era com gíria e tudo, então é bem legal essa troca. Olha, é até interessante esse aprendizado que a gente faz com as pessoas que vão pro tour, que essas histórias que a Larissa falou, da Assembleia Legislativa, da Sala Severiano Ribeiro, essa agora, foram todos em dias que eu não tava com ela. Eu tô assim, porra, que velho, eu queria ficar desses dias também. Que legal, que legal.
E, gente, assim, e se alguém que está ouvindo a gente aqui ficar com interesse de participar do grupo de vocês, tipo assim, eu gostaria de também fazer algo parecido, ajudar eles, tem como, assim, ou vocês têm um limite de pessoas, assim? Bem, a gente tem a demanda, né, de pessoas que vêm. Ainda não recuperamos como estava antes da pandemia, está vindo grupos menores, com intervalos maiores entre um e outro. Então, a gente chamar uma pessoa nova para a equipe nessa época não é interessante, porque a pessoa vai ficar ociosa uma boa parte do tempo, não vai poder tirar uma boa renda no final do mês. Então, por enquanto, a gente não está. No caso, a gente chamou mais pessoas no começo do ano, porque realmente a gente estava com a demanda, e aí eu e a Larissa, a gente não estava podendo suprir isso. Claro que a gente pode ajudar com outras coisas, a gente faz parcerias com vários locais, mas, assim, nesse momento, não é o que a gente está atrás de, não estamos contratando. Mas acho que é algo que realmente até a gente recuperar a demanda possa mudar, porque a gente fez a seleção, então entraram 3 pessoas novas, e aí ficou nós 2, a Júlia, que já tinha entrado, estava sozinha, e aí entraram mais 3, só que aí dos 3, uma acabou não podendo mais participar, ainda mais no cenário da pandemia. Aí tem a Thaís, que entrou, que está realmente fazendo parte com a Júlia, e também foi a que vai ficar responsável pelo tour de arte urbana. E aí temos o Oli, que o Oli, ele entrou, ele chegou a fazer tours, mas aí agora ele também está com a demanda de aulas, e aí talvez a gente não sabe como vão ficar os horários, então é algo que a gente estava conversando para ver se abre. E se você se interessar, quiser já mandar um e-mail para a gente ou um inbox no Instagram, a gente vai e deixa já contatos guardados. Fica lembrando. Também, por exemplo, a Thaís, ela entrou para fazer o Tudo Centro, mas ela entrou com a ideia de também começar o Tour Gastronômico. Ela então encabeçou isso e a gente deu o nosso aval, deu o nosso apoio. E se não fosse a pandemia, ela estaria fazendo. Então, sei lá, se alguém tem uma ideia de um tour que a gente não faz, que quer somar o grupo, pode falar com a gente também. Legal. E assim, já que vocês falaram de parcerias, como é que são essas parcerias assim de vocês? Há uma contrapartida da pessoa, do parceiro e de vocês? Como é que é assim? Se vocês puderem explicar em detalhes, assim, não em detalhes, mas... Foi uma coisa muito natural, na verdade. A gente começou com a ideia da castanha. A gente queria dar uma coisa, fazer as perguntas e poder dar uma coisa. E aí a gente tinha iniciado com, acho que era doce de caju cristalizado, que era uma coisa diferente. E depois a gente teve a ideia da castanha. Aí a gente, vamos perguntar aqui no mercado para alguma loja, algum vendedor, se eles têm interesse de, tipo, a gente divulgar a loja e fazer essa troca, poder dar um pacotinho de castanha para a gente poder ir usando durante o tour. E aí a gente, primeiro, encontrou o Cazuza, que é a loja do Cazuza, e falou com o Eduardo lá, e ele e a Márcia foram incríveis com a gente, eles foram super... Não, vamos sim, e deram o pacotinho para a gente, então a gente sempre vai, fica conversando, eles perguntam, a gente gosta de distribuir o cartãozinho, porque realmente... Não é porque eles chegaram, não, mas a castanha deles é muito gostosa, muito boa mesmo. E aí teve o Marcos, que também foi algo muito natural, foi lá na Insetu, a gente chegou e aí foi tomar suco, parou porque alguém queria tomar suco, a gente começou a conversar, e aí também foi algo natural, a gente, olha, se vocês quiserem parar para tomar um suco e tudo mais, e eles são super solícitos, chegam, a pessoa não é obrigada também a comprar nada, eles dão lá as amostras para o pessoal provar, e são sempre super animados com as visitas, e o seu Chiquinho também, foi a mesma coisa, as outras pessoas das lojas, a gente vai simplesmente falando, porque a gente acabou, nas nossas idas, conhecendo a história dessas pessoas, e a gente gosta de divulgar, porque são trabalhos muito legais, muito incríveis, e assim, é gratificante até pra gente, quando a gente vê que as pessoas, eu quero comprar algo dessa pessoa, a gente fica super feliz de fazer essa coisa, né? Economia local girar. Então é que a gente tem essa coisa de querer ajudar e a gente não cobra nada, no contrário. Só que às vezes eles querem nos dar algo também, porque a gente tá fazendo uma troca, né? E a gente fica assim, monte de vergonha. Não precisa e tudo, e eles ficam, deu presente pra gente. O pessoal do suco, dá suco pra gente de graça. A gente tá morrendo de vergonha. Nada aí, mais barato que tiver. A gente fica, eles ficam, não precisa pagar, vocês não pagam aqui, a gente
muito receptivo, né? Sempre muito Sempre assim. Então, assim, são pessoas maravilhosas. É uma coisa que não é formalizada, né, entre nós os parceiros. Não é nada assim, você não me deu os 20% que você tem. Não acontece isso, mas é uma troca muito realmente orgânica, muito de gentileza mesmo, sabe? E acaba que vira também uma amizade. Eles tratam a dona Albaniza, que tem uma lojinha na Insetu, ela trata como se a gente fosse da família dela. Chega, pergunta, conta pra gente como é que tá, o seu Chiquinho é igual, cuida assim como se fosse um tio, um parente mesmo. E é muito bacana essa troca que a gente tem lá, de conhecer as pessoas que fazem o centro. E assim, pessoal, o que é que vocês pensam de futuro para o Free Walking Tour Fortaleza? O que é que vocês veem de futuro para o projeto? Vocês têm, assim, um objetivo? Bem, eu acho que de futuro a gente quer ampliar, a gente quer chegar em mais pessoas, quer que esse turismo, que hoje em dia ainda é um turismo alternativo, de caminhar, de ir para o centro histórico, passe a ser mais buscado pelos turistas aqui. A gente quer ensinar para mais pessoas sobre Fortaleza, queremos fazer mais rotas também. Eu acho que é isso, a gente quer ampliar nossa equipe, ampliar nossos percursos, ampliar as pessoas que a gente vai chegar, e a gente está trabalhando para isso. Não, acho que é isso mesmo, a gente tenta alcançar mais pessoas mesmo, poder divulgar isso, poder difundir o que a gente sabe. É muito gratificante a gente contar também como moradores e não só como profissionais arquitetos e da história que a gente aprende na faculdade e do que a gente estuda, mas como moradores de Fortaleza e todo o conhecimento que a gente tem por ser cearense, nordestino, com orgulho. Legal. Pessoal, e assim, a gente já está chegando ao final do nosso episódio, e todo final de episódio a gente tem um momento cultural, né? Esse momento cultural, a gente pede aos nossos entrevistados, aos nossos convidados, que deixem uma dica cultural. Não precisa ter algo em relação, não precisa ser algo relacionado a idiomas ou a culturas, a viagens, que é o tema dos nossos episódios, mas é um momento de troca cultural, tipo, você dá uma dica de um livro para ler, de um filme para assistir, de um documentário. Então, este é o momento que a gente deixa em aberto. Como temos 2 pessoas hoje aqui, eu gostaria de uma dica de cada um de vocês. Ou até duas. Tá. Eu acho que eu indicaria, tem uma coleção que foi lançada de livros, que chama Coleção Pajeú. Eles estão disponíveis de forma gratuita, se você procurar no Google aparece lá. E aí tem uma, justamente, que a gente usou até como base, que é do autor Raimundo Neto. Cada livro fala sobre um bairro. Então, é muito interessante para quem mora aqui, para quem é de fora, se você quiser saber mais sobre o seu bairro, procurar lá. O do centro a gente estudou bastante para fazer o nosso tour. O Raimundo Neto acabou também a gente encontrando ele, entrando em contato, foi muito legal. Então, é bastante interessante essa coleção e fácil o acesso, porque você pode baixar um PDF e ler. E você? Excelente dica, excelente. Eu estou indeciso, que eu não consegui decidir uma só. Mas eu acho que eu falaria para as pessoas que vêm visitar Fortaleza, sejam brasileiros ou pessoas de outros países, para conhecer o centro, principalmente os locais de exposição, porque dá para ver muito museu, muito local de exposição gratuitamente lá no centro. Você pode citar um museu, por exemplo. O Forte, a visitação é gratuita, que tem o museu que fala da história da cidade, fala do General Sampaio, tem a prisão da Bárbara de Alencar, apesar de algumas fontes dizerem que ela nunca ficou lá, na verdade. Tem também o Paço Municipal, que é a nossa prefeitura, ele tem uma área de exposição que tem obras de artistas cearenses, tem as plantas, os desenhos iniciais do Forte Schonenborn, que era aquele forte de madeira holandês, estão lá expostos. Tem a galeria dos retratos de todos os prefeitos, também é gratuito. É uma visita guiada, que o guia fala português, fala inglês também. O Museu da Indústria, que é fantástico, as exposições lá, a estrutura do local é maravilhoso. Tudo isso você consegue fazer gratuitamente no centro. Isso sem contar, claro, o Museu do Ceará, que estava em reforma, acho que não abriu ainda. Então, assim, se você quiser conhecer bem a cidade, seja em português ou em inglês, dá para fazer esses passeios guiados,
que vale muito a pena, sem gastar nada. Que legal. E agora, pessoal, um momento para vocês falarem dos passeios de vocês, quando é que eles ocorrem, e como é que as pessoas fazem para chegar até vocês, né? As suas redes sociais, o site, e-mail. Agora é o momento do jabá de vocês. Vocês façam o jabá de vocês aí para conquistar nossos ouvintes. Então, a gente está disponível de terça a sábado para o tour do Centro Histórico. A partir da semana que vem, a gente vai estar disponível também o tour de arte de rua pela Vajota aos sábados, à tarde, né? Os tours no centro são de manhã. Claro que se você tiver assim, uma grande dificuldade, a gente pode tentar fazer à tarde, mas normalmente é de manhã. Para entrar em contato conosco, pelas nossas redes sociais, a gente tem Facebook, tem o Instagram, tem o nosso site próprio também. O Instagram é onde 90% das pessoas chegam para falar conosco. Achar a gente por lá. Mas você pode entrar em contato pelo site, mandando e-mail. Temos o WhatsApp também, que está no nosso site. As redes sociais. Eu ia falar aqui, né? Você tem que dizer a rede. @freewalkfortaleza. O nosso Instagram é @freewalkfortaleza. O Facebook é Free Walking Tour Fortaleza. E o nosso site é www.freewalkfortaleza.com.br. Isso. E aí, para agendar o tour, no nosso site tem uma abazinha lá, agende o seu passeio, você vai se direcionar para um formulário. Você basicamente tem que dizer o dia que você vai, quantas pessoas vão, e aí a gente vai estar preparado para lhe receber. A gente recomenda que as pessoas façam isso para que a gente possa preparar, porque realmente, às vezes as pessoas falam, vai ter tour hoje, faltando 2 horas para começar, né? E se a gente não tivesse organizado, não tem condição de receber as pessoas. Né? Eu falei do site errado, é só .com, não tem o BR, mas é freewalkfortaleza.com. Legal. Cheguem lá, falem conosco, façam nossos tours. Quando a gente tiver mais tours, façam novos tours também. Aproveitem, conheçam mais a cidade. Senão vão se arrepender, porque, olha, em pouco tempo de tour, a gente rapidamente chegou no top 5 de melhores excursões de Fortaleza. Nós temos quase 50 recomendações, todas 5 estrelas no TripAdvisor. Que legal, legal vocês falarem isso aí. Muito legal. Pessoal, eu gostaria de agradecer muito vocês terem aceitado o nosso convite, né? E foi um bate-papo muito legal. Eu nem notei o tempo passar. Nem a gente. E foi assim, e eu acho que muito enriquecedor para quem está ouvindo aí, quer conhecer mais sobre a história de Fortaleza, né? É a nossa cidade. E, no caso, é minha cidade, a cidade de vocês, porque também temos uma apresentadora do Rio. E aí, eu acho que, assim, quem quiser participar, recomendo demais, porque é uma forma de você conhecer um pouco a história do local, né? Acho que nem nós mesmos, cearenses, nem eu mesmo, fortalezense, conheço muitas das histórias que vocês explicam nos tours. Eu já estou doido para fazer. Que ótimo, vai ser um prazer te receber. E muito obrigado pelo convite, Diego. Foi maravilhoso, foi surpresa muito boa. Não, muito obrigado, Larissa. Obrigado, Zé Otávio. Não deixe de ir, viu? Eu tô querendo ir antes de a gente editar esse episódio para ver se a gente coloca algumas cenas assim. Pois é, que a gente tá gravando com bem antecedência. Então, pessoal, se você tá ouvindo esse episódio e adorou a história do Zé Otávio e da Larissa, compartilhe com alguém que vai gostar. Faça comentários nas nossas redes sociais. É só procurar Diversa Língua no Twitter, no Instagram, no Facebook, ou enviar um e-mail para diversalingua@gmail.com. Então, e se quiser ouvir nossos episódios, você pode ouvir no seu agregador de podcast favorito, ou no YouTube, ou então você pode ir em anchor.fm/diversalingua. E também pode enviar comentários por voz para a gente, beleza? Então, obrigado aí, Zé Otávio. Obrigado, Larissa. Obrigada, Diego. Desejo sucesso para o projeto de vocês e fiquem ligados aí, pessoal, nos próximos episódios do Diversa Língua. Valeu? Fui! Valeu! Tchau, tchau! Tchau!